Olá, sou o João Castanheira e isto são as Conversas de Garagem. Comigo hoje tenho Francisco Vasconcelos. Vivam, é um gosto estar aqui e, como sabem, é sempre um gosto falar da paixão que tenho pelos ralis. Muito bem. Quando se pensa em rally na zona de Arganil, vem logo à cabeça um grande nome, Francisco Vasconcelos. Desde quando é que essa paixão surgiu em ti? Sim, grande nome, não sei se será assim tão grande, porque há em Arganil outros nomes que gostam desta paixão que eu tenho e que têm igualmente paixão pelos automóveis de corrida, nomeadamente pelos ralis. Alguns até mais aficionados que eu, que ainda a este tempo ainda comem pó. Mas eu tenho esta paixão desde as décadas de 60, finais de 60, meio de 60, quando assistíamos aqui em Arganil à passagem dos ralis do Benfica, os ralis noturnos, que não tem nada hoje, não tem nada a ver com o panorama atual e organizativo dos ralis. Os noturnos do Benfica, do Sporting e do Porto, e a volta a Portugal. E só mais tarde é que aparece o Rally de Portugal, o Rally TAP, que degenerou nos dias de hoje no Rally de Portugal. Pois bem, falaste aí de 4 rallies que eu sinceramente, como aficionado, nunca tinha ouvido falar. Queres-nos explicar um pouco o Rally Benfica, Sporting, Porto e voltar a Portugal? Sinceramente nunca ouvi falar. Sim, a volta a Portugal digamos, um rally que já é à semelhança do que se faz correr hoje os rallies. O rally do Sporting, nessa altura, os grandes clubes tinham uma secção motorizada, uma secção que promovia o desporto automóvel, e algumas faziam grandes rallies, grandes, não à dimensão do Rally de Portugal que é hoje, isso é uma coisa grande, mas rallies já àquela altura e eram disputados, um bocado muito diferente do que é hoje. Os rallies antigamente, e esses, nomeadamente, dessa época, eram como hoje nós estamos habituados a ver o Rally Portugal histórico, ou queima das fitas, portanto, rallies de regularidade. As provas eram de regularidade e não de velocidade. Só mais tarde é que foram introduzidos a velocidade e a cronometragem e as classificativas cronometradas pela mão de... E quem ajudou a fazer essa grande transformação foi o Alfredo César Torres. Muito bem, estamos sempre a aprender. E como não pode ser de outra forma, também certamente aprendeste muito e levou-te a dar o salto para a organização, para a parte técnica da situação do rally. E o que é que te fez dar esse salto? Ou quem? Sim, eu sempre acompanhei os rallies, nomeadamente aqui em Arganil. Eu lembro-me que passaram em Arganil muitas provas. Provavelmente muita gente lembra-se e retém o Rally de Portugal, e o Rally TAP, e o Rally Vinho do Porto, mas correu-se também em Arganil e foi a única classificativa do país onde se verificou a passagem cronometrada, o Londres-México, em 70, no início da década de 70. E o Londres-México é, digamos, um rally grande maratona, que hoje ainda se faz noutros moldes, mas que na altura era uma coisa perfeitamente assombrosa, desde Score México, que ganhou esse rally, Sim. pelas mãos do Ano Mícola, mas à mistura com Londres-México via-se um Rolls-Royce Silver Phantom ou um Volvo 300 e a designação agora não me recordo, 200 e qualquer coisa, sei que era um Volvo que na altura estava, digamos, na berra porque era o carro utilizado por uma série televisiva que era o Santo, protagonizada por Roger Moore, e os carros dessa altura, salvo
o Score México, que ultrapassou estas décadas todas e ainda corre no dia a dia, em regularidade histórica e rallies de automóveis antigos. Esse foi, digamos que para mim, a cereja no topo do bolo dos rallies em Arganil, que se fez posteriormente, curiosamente, 25 anos depois, foi reeditado o Londres México, uma reedição, digamos, comemorativa dos 25 anos, que voltou a passar por aqui, trouxe aqui, não um agente que se via no Rally de Portugal e no Rally TAP, mas uma grande quantidade de verdadeiros aficionados, aficionados do ponto de vista de pessoas conhecedoras do assunto, que se deslocaram a Arganil propositadamente para ver esse rally passar. Está muito certo, mas acabaste de não responder à minha questão. O que é que te fez que, entrar para... portanto, depois de Arganil se ver estas coisas todas, em Coimbra, por essa década, finais da década de 60, apareceu um clube, que é o Clube Automóvel do Centro, que é, digamos, o clube mais representativo da Zona Centro no que diz respeito à competição automóvel. E claro, se eu já tinha o bichinho dos automóveis a vê-los passar, por força de amizades, ingressei no Clube Automóvel do Centro e, claro, quando se ingressa num clube destes, não se vai logo para o topo, começa-se a fazer exposições de miniaturas, começa-se a ajudar nos controles e tudo isso, e fiz aí então uma carreira, se assim que se pode dizer, desde controlador até chegar a diretor de prova, porque também já fui diretor de prova. Embora não seja diretor de prova, não tenha sido diretor de prova de rallies a contar para o campeonato nacional, não, fui 2 ou 3 vezes diretor de prova do Rally de Arganil, que organizámos em Arganil com pessoas de Arganil, no saudoso Motoclube de Arganil, e isso foi o que me deu, digamos, a estaleca para hoje, por exemplo, desempenho funções no Clube Automóvel do Centro, com muita honra, faço parte da comissão desportiva do clube, sou responsável desportivo pelos rallies, a área dos rallies, e pronto, e cheguei aqui e cá estou. E muito bem. E paralelamente a isso, também comecei, que também é importante, comecei a ajudar, ainda no tempo do César Torres, no Rally de Portugal, por força de desempenhar funções na Câmara Municipal, da qual fui trabalhador durante 47 anos aqui em Arganil, e comecei a ajudar, por força da minha ligação já aos automóveis, a ajudar a quando da passagem do Rally Vinho do Porto e mais tarde o Rally de Portugal aqui em Arganil, o que me levou a certa altura, entretanto o Rally de Portugal em 2001 saiu do Campeonato do Mundo e 2 anos depois convidaram-me para ser o responsável do Parque de Assistências na ascensão do Rally de Portugal, ainda com o IRC, disputado no Norte, mesmo no Norte, não me recordo agora o nome, os 2 primeiros anos no IRC e depois no Algarve, onde continuei a ser responsável pelo Parque de Assistências do Rally de Portugal até praticamente até hoje. Pois, tu tocaste aí num ponto que pouca gente conhece, pouca gente, não é assim tão pouca gente, mas as pessoas vêm mais ligadas ao rally. Tu és funcionário da Câmara, neste momento reformado. Neste momento sou aposentado. Pronto, há 2 anos e estou mais livre para esta. Estás mais livre para o rally. Porque desde responsável das montagens do Parque de Assistências do Rally de Portugal, diretor do CAC, diretor de prova do Rally de Arganil, tal como tu disseste, estás tão ligado ao rally e às suas equipas, mas poucas pessoas te veem, estás muito na retaguarda, porque nós sabemos que tu trazes equipas para testar nos nossos troços, tu acompanhas provas mesmo não estando a trabalhar. Há alguma ligação, se já houve ou não,
por dentro de uma equipa, foste piloto ou navegador ou gostavas de ter sido? Sim, quer dizer, eu nos automóveis já fiz, costumo dizer quando se trata de conversas deste tipo, eu nos automóveis de corrida e nomeadamente nos rallies já fiz tudo. Falta-me única e exclusivamente desempenhar uma função que é piloto, porque reconheço que não tenho jeito. Não tenho jeito. Já fui cronometrista, já fui controlador, já fui diretor de provas, já fui comissário desportivo em montes de rallies, já fiz essas funções todas, mas já dei com grandes nomes do automobilismo mundial e nacional, mas falta-me e vai-me faltar para sempre ser único e piloto. Não tenho jeito, nem reconheço que não tenho jeito, não sei se conduzo bem, se conduzo mal, mas para meter nisso já fui navegador com alguma assiduidade, fiz um campeonato que acabei por ganhar, mais o Carlos Augusto, um campeonato regional, mas nunca me atrevi a mais do que isso, porque realmente reconheço, volto a dizer, não tenho capacidades para conduzir automóveis de competição. É como se dizer, cada um é para o que nasce. Exatamente. E nem todos podemos ser Sebastião Loews ou Sebastião Martins. Olha, não querendo ser cusco, podes levantar o véu do que vem aí para o Rally de Portugal? Basicamente, e do que eu... Não precisas levantar não preciso, até porque eu debaixo do véu não tenho muita coisa, mas o que se vai sabendo por aí, muito embora eu esteja e conheça muita gente e ainda há bem pouco tempo conheço muita gente ligado à verdadeira, à montagem inicial e do Rally de Portugal, nada, quer dizer, não vai haver grandes alterações ao Rally. A grande alteração e a maior delas todas e que eu previa e falei e antecipei e pedi e dizia que era bom quando se viesse para o centro era o Rally de Portugal começar na Porta Férrea. Sim. Para quem não conhece, a Porta Férrea é a porta, digamos, da universidade, do pátio das escolas, da torre, digamos, naquela área envolvente secular, que sempre me pareceu o sítio ideal para uma partida do Rally de Portugal, com solenidade e à semelhança do que vemos nas partidas. É que há poucas partidas no panorama do Campeonato do Mundo com tanta, na minha perspectiva, mas eu também sou de Coimbra e fui, digamos, também criado em Coimbra e vivo Coimbra, sou um bocado suspeito, mas há poucas partidas no Mundial de Rallys que tenham a solenidade e a grandeza de uma partida da entrada principal da Universidade de Coimbra. Sem dúvida alguma. Tive a felicidade de acompanhar o ano passado e é fantástico. E isso é uma das grandes... Este ano vai-se realizar uma super especial noturna, digamos, é a primeira classificativa, a primeira especial do Rally de Portugal 2022, do Vodafone Rally de Portugal, como bem dizer. Vai-se iniciar com uma super especial corrida em Coimbra, que pronto, não se sabe exatamente onde começa, onde passa, mas conhecendo eu Coimbra como conheço e ajustando as coisas mais ou menos, dá-me a ideia que quase de certeza a coisa andará ali pela Rua Alexandre Plano, Praça da República, mais aqui menos ali a Avenida dos Combatentes,
sei lá, provavelmente passará ali em frente à Associação Académica, mas ainda é cedo. Claro. Esse percurso, muito embora possa já estar definido, digamos, basicamente, no entanto, sofrerá, ou não sei, alguns ajustes, dependendo de diversos fatores. E essa, para mim, é a maior alteração e a maior novidade do Vodafone Rally Portugal 2022. E é uma grande alteração e com muito bom gosto. No entanto, há uma alteração a nível mundial muito grande, que são as novas máquinas. Como é que eu vou expressar isto? O quão diferente são as máquinas do tempo em que tu começaste a ver rally, da nossa saudosa 4L que tu tanto acompanhas, e as atuais máquinas, já nem estou a falar da geração WRC anterior, estou a falar da geração Rally 1. O que é que tu vês ali de maiores diferenças, sem ser a parte eletrónica, obviamente? Pois, os carros, isso para uma conversa deste tipo, estar aqui a dissecar pormenores técnicos de monta de baterias e de não estou... o que te apela à máquina. Pois, o essencial, quanto a mim, e o que as pessoas visualizam logo assim, porque há, sei lá, 95% das pessoas que gostam de automóveis nem quer saber muito se aquilo anda por este sistema, anda por outro. É basicamente duas coisas: é o aspecto do carro e o barulho que produz. Muito diferentes. Exatamente. Tudo. E eu, pronto, debaixo dos meus 67 anos de idade, e cerca de 50 anos de automóveis de corrida, como se compreenderá, passei por as fases todas dos automóveis, que culminaram numa primeira fase, digamos, à exceção dos carros, a evolução, terminaram nos extintos Grupo B, que muita gente conhece, que eram carros extraordinários, mas os Grupo Bs eram um carro de morte, porque andavam demasiado, e as condições de segurança, muito embora a gaiola, o roll bar fosse já de certa forma elaborado para a época, não conseguia segurar os impactos, e por isso morreram algumas figuras gratas deste desporto. Até essa altura. Decidiu-se na altura, e até por acaso em Portugal, acabar com os Grupo Bs, que acabaram. Eu felizmente ainda andei num Grupo B, num MG R qualquer coisa. 604, se não me engano. Exatamente. Um carro fantástico, uma coisa do outro mundo. E depois voltou-se, digamos, quase à estaca zero, com os grupos zeros, e essa segunda parte da minha vivência dos automóveis está a culminar agora nos carros da atual geração, que têm cerca de 500 cavalos, não é? E que são, em termos de andamento, são uma coisa brutal, andam brutalmente, mas enquanto nessa primeira fase, digamos, as velocidades ou a segurança não acompanhou as velocidades, nesta segunda fase a segurança tem acompanhado as diversas fases dos carros, sempre a andarem mais, mas a terem mais e melhor segurança. Hoje, ainda se viu agora neste Rally de Monte Carlo, na primeira prova, umas batidelas fortes. E o que é facto é que não se passou nada com os pilotos. O carro desmancha-se todo, eles batem e desmancha-se todo, e fica
uma gaiola que protege os pilotos de uma forma perfeitamente fantástica, não é? Só digamos, uma pancada, como alguns deram agora neste último Rally de Monte Carlo, uma pancada dessa já sei lá, há 10 anos ou atrás, morriam os dois. E hoje as coisas estão, digamos, muito, digamos, é o que eu digo, na minha percepção, a segurança acompanhou a evolução da velocidade. E isso é que permite ter hoje carros que andam muito, estão ao nível, ultrapassaram o nível dos grupos B, e é por isso que estes tais dois aspectos que os aficionados e as pessoas que gostam destas coisas olham, ou digamos, apreciam, é o aspecto do carro, e eles hoje são cheios de apêndices, cheios de asas, cheios de volumetria, e o barulho que toda a gente, por força da introdução destas novas tecnologias elétricas e híbridas, toda a gente dizia que o que menos gostavam na coisa era o barulho que desaparecia. E não, verifica-se hoje um carro não está mantido e as pessoas nem se lembram sequer sim, se aquilo é elétrico ou se vai elétrico ou se vai a carburar, não passam cartão isso. Então, muito basicamente, não há grande sentimento de falta em nada em relação aos rallies que tu viveste antigamente. Não são coisas, falta de nada. Não, isto depois também varia muito. Eu gosto há aquelas conversas aquelas conversas e discussões, algumas estéreis de redes sociais onde aparece gente que antigamente é que era bom, hoje isto não presta, antigamente a gente ia para a serra e ia para qualquer lado e estava a monte e bebia e não sei o quê. Tudo isso hoje não se compagina com o estado atual das coisas. Hoje é impensável. Eu antigamente aqui em Arganil ia ver o Rally de Portugal, estava ali no Café Teatro, estava ali no Café Argos, estávamos no Café Argos até às 2h30 da manhã, íamos no estante de carro para cima porque o Rally passava às 3h25 e a gente ia no carro ou ia a pé para o Fox e não se passava nada, estava meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas. Isso hoje é impensável. Sim, porque há mais gente. E os próprios adeptos aprenderam também a ser mais civilizados, por assim dizer. Uma das grandes preocupações do Rally de Portugal, eu posso e até preocupações de segurança que nos prejudicaram, nomeadamente Arganil, no primeiro ano em que se correu Arganil no Rally de Portugal, a percepção dos organizadores, porque há muita gente que não compreende. Toda a gente gosta de ir ver, toda a gente gosta se houver um acidente, mas do ponto de vista do organizador é penalizado por isso. A organização do Rally de Portugal tem um caderno de encargos que é uma coisa bruta, não é? Uhum. Que especifica tudo o que tem que existir para que se corra o Rally de Portugal. Claro. Desde a estrada que vai para o hospital, desde as valências que há no hospital mais próximo, até as valências que há no Hospital Central de Retaguarda, para poder acudir a quem se magoa. Tudo isso é equacionado. Não é fácil. E depois, ultimamente, tem-se privilegiado a segurança. E, por exemplo, Arganil foi, de alguma forma, prejudicada no primeiro ano que regressou agora. Voltou a vir a Arganil, porque se tinha a percepção de que vinham aí as hordas dos vândalos e daquela gente que vinha, que arrasava tudo e que traziam 500 mil de pessoas para a serra e que, portanto, os organizadores, perante isto, tiveram que tomar medidas que, para mim, foram um bocadinho, eram excepcionais e foram em demasia porque privaram da gente de ver e arranjaram aí algumas inquietações e tiraram o público, porque quer queiramos, quer não, isto pode doer a quem é adepto dos ralis,
mas os ralis são sempre feitos onde há a possibilidade de haver grandes aglomerados de pessoas. Sim. É por isso é que Espanha faz em Espanha o rally de Espanha, o Rally LAC, o RAS, é feito no sul, à volta de Barcelona, para baixo de Barcelona, onde existem muito pouca afição, como eles dizem, nos rallies, porque para ter público aquilo tinha que ser feito no norte. Sim. E isso é impensável fazer, porque aquilo, pronto, dava uma tragédia. Hoje já não se pode ver ninguém, muito embora, e é outra das discussões quando a gente vê os filmes e filmagens e reportagens dos outros rallies do campeonato, vê algumas pessoas à borda da estrada, e isso aqui não se passa, porque uma das prioridades do organizador do ACP é a segurança levada ao extremo. Portanto, e eu concordo, eu concordo. Sim, também sou completamente... Muito embora eu defenda que hoje as pessoas que vão aos rallies já não são as mesmas pessoas que iam na década de 70 e de 80. Sim, portanto, também... os comportamentos, se forem de certa forma mais elásticos, provavelmente não vão acontecer nunca as aberrações que aconteciam nesses anos que deram problemas. Pois, em relação à segurança, e falaste do regresso do Rally Arganil, o que é que torna Arganil tão especial no Rally de Portugal, no Campeonato do Mundo, como queiras? Isto é assim, os rallies, primeiro é preciso ter condições de terreno, de estradas e ter estradas apropriadas para este tipo de coisa. E nós, felizmente, ao longo dos anos, temos-las tido. Arganil, primeiro porque está numa situação geográfica perfeitamente enquadrada, como é que é dizer? O rally pode-se correr no norte, mas também não pode ser só no norte, quer dizer, está geograficamente num sítio que pode, conforme for o rally, pode ser... Está central. Está central. Exato. Depois, porque pronto, tem condições naturais que o permitem. Depois tem patrocinadores que os municípios, e isso honra seja feita ao município de Arganil, que tem apoiado a organização do Rally Portugal, e tem considerado que é uma das mais-valias do turismo de Arganil a passagem por aqui do Rally Portugal. Inclusivamente também apoia de certa forma, e apoia o Rally Portugal Histórico, que era outra coisa que passava aqui perto e que a certa altura do campeonato passava o Rally Portugal Histórico lá em cima na Selada das Eiras e não vinha Arganil, e isso incomodava-me, e isso foi resolvido passado 1 ano ou 2. E depois digamos, o histórico da região, o histórico das classificativas. Cada vez que se fala em Arganil, toda a gente sabe, mais a Câmara, a certa altura não posso agora recordar bem, mas tenho a impressão que foi no mandato do IG Ricardo, encomendou um estudo a uma pessoa credenciada para saber quando tu, como já me tem acontecido a mim, eu digo, sou de Arganil, é da terra do rally. E esse estudo indicava que quando se falava de Arganil havia 2 acontecimentos que se relacionavam logo, um bom e um mau. Era porque é de Arganil, é a terra do rally, ou Arganil, a terra dos incêndios. Pois. E felizmente que isso hoje
Felizmente que isso hoje não, porque os incêndios vão de continuar. Sim, são uma catástrofe. Mas é de certa forma identificativo que cada vez que se diz Arganil, toda a gente identifica logo com o Rally de Portugal, o Rally a volta a Portugal, o Rally a volta à Europa, que já passou aqui 2 ou 3 vezes, organizada pelo DAC, pelo ADAC, o similar do Automóvel Clube Portugal na Alemanha, ou no México, 2 vezes. Pronto, esse tipo de coisas identificam o Arganil em qualquer parte do país e até do mundo, não é? Claro. E isso, se vier à conversa, vamos verificá-lo quando falarmos na 4L, que foi e continua a ser um fenómeno de sucesso. Sim, é um fenómeno de popularidade, vai estar agora até no Quénia, não é? Exatamente. Com o seu piloto oficial, habitual, exatamente, António Pinto dos Santos. Bem, e agora não podíamos deixar de falar, tens aqui todo o teu espólio, uma grande parte do teu espólio. Sim, eu conta um bocadinho também da tua história do rally. Queres-nos explicar o que é que aqui tens? Eu trouxe 3 blusões e uns bonés. Esse que tens na mão da Galupo é uma marca de vestuário de rally, ignífugo. Depois tenho um boné do Rally de Portugal, que não sei agora o ano, só vendo aí à frente. Tem 3 assinaturas. Também não tem cá. Tem 3 assinaturas que... Não tem o ano, não. Mas às vezes eles põem, quando assinam, põem o ano. Não, só tem o número. Mas também para o caso, isto... o que interessa é que tem aqui 3 assinaturas que... são 3, ambas não, porque são 3, mas são 3 assinaturas que para mim são fantásticas. Tenho uma do Cancunan, porque é digamos um piloto de referência dos anos 80, não é? E 90, o Cancunan. Depois tenho aqui uma difícil de conseguir, porque foi a única vez que ele veio a Portugal e não sei se voltará a viver. E pelo número sabemos quem é que é. Que é o Ken Block, que toda a 43. gente reconhece nesses vídeos do YouTube e nessas coisas que faz de as perícias, aquelas cenas do Ken Block. E a outra é do Latvala, que é hoje o chefe da Toyota, digamos o responsável pela Toyota Gazoo Racing. Depois, nos blusões, tenho aqui um da Pirelli, marca de patrocínio aos exatamente, este ano. que é o boné que se dá aos indivíduos que ficam nos 3 primeiros lugares. Depois um do Rally de Portugal, que é dos 50 anos do Rally de Portugal. Depois tenho aqui uma catrefada de placas de identificação dos mais diversos rallies. Aqui logo uma do Rally de Arganil, do qual fui diretor de prova. E depois muitas outras do Rally de Portugal e de outros rallies. Placas de identificação, de organização e algumas licenças desportivas passadas pela Federação. Depois, os blusões são blusões. Este blusão da Subaru trouxe-o porque diz respeito ao digamos, inicia a minha participação em muitos dos testes que foram efetuados em Arganil, testes das marcas, dos quais eu alguns ajudei a fazer, outros ajudei a organizar, e este blusão foi-me dado por um engenheiro da Subaru, o engenheiro Ante, um homem espetacular e amigo, que me fez o favor de me oferecer este blusão. São blusões oficiais.
Este aqui, aquele ali, é a alusão para mim, da mais famosa, da mais icónica equipe de rallies que alguma vez existiu em Portugal, que é, isso eu também estou a falar porque ultrapasso estes anos todos, não é? Que era da Diabolic Motorsport, que foi uma equipe fabulosa, a primeira grande equipe de automóveis de rallies. Depois tivemos outras, não é? Está aqui esta, mas esta, pronto, para esta mim, marca gerações pelo lettering, por tudo e mais alguma coisa. Exato. Há duas equipes e há outra que é a Durifor, que até tem relações aqui com a Arganil, porque era do Carlos Bica e dos Bicas. Sim. Todos correram com o patrocínio da Durifor, desde do Carlos Mário, o Jorge e mais recentemente ao João. E este é uma ilusão que me foi também dado nessa altura, do tempo do Quim Santos e do Dr. Miguel de Oliveira. Depois, este aqui era um blusão que me foi oferecido pelo Luís Moia, que na altura corria na Toyota. Ele um dia teve um acidente que esteve quase em risco de não correr o Rally de Portugal. Ali na curva da Moita, num dia de chuva, o carro saiu da estrada e ele bateram nos treinos, bateram forte e deu cabo de um braço, de uma mão, outro braço. E eu na altura trabalhava no Parque Municipal de Campismo de Arganil e eles iam para lá comer e estava toda a gente à espera dele e eles vinham todos molhados e não sei o quê, ele e o Carlos, e a gente arranjou-lhe condições no parque para trocar de roupa e isso, e ele fez o favor de me ofertar este blusão que trazia vestido. E daí nasceu uma amizade de muitos anos, ainda hoje, quando nos vimos, digamos que posso dizer que sou amigo dele. Muito bem. Pronto, e foi feita mais umas conversas de garagem, chega ao fim este nosso programa, quero agradecer ao Francisco Vasconcelos, uma boa noite e boas voltas. Ok, estou sempre disponível quando precisarem de alguma coisa. Esta que é, digamos, uma matéria que vou dominando. Claro. E estou disponível sempre que acharem por necessário para esclarecer ou dar a minha opinião. Muito obrigado. Boa noite a todos e obrigado.